Administrador financeiro não é obrigatório ter na prestação de contas, mas, se houver, ele tem que ser lançado oficialmente, ou pago ou cedido. Pode ceder. Ah, ele tem obrigatoriamente que ser um administrador financeiro na sua vida normal? Em tese, não. O candidato nomeia como administrador financeiro, normalmente, uma pessoa da sua confiança. Isso, pela Justiça Eleitoral, é aceito. Quando ele é pago, e se ele for pago com recursos públicos, principalmente com FEFEC, façam relatório das atividades desenvolvidas e não paguem valores muito acima do que é o valor de mercado. Consultem prestações de contas no Divulga Can de Contas, de valores em outras eleições, observem como é que os outros candidatos estão lançando, porque se for detectado que esse administrador financeiro foi nomeado apenas para receber recursos do FEFEC, e a gente está vendo aí que uma grande parte de candidatos não sabe nem o que fazer com o dinheiro que está recebendo, e, e ideia não falta, né? Não há limite para a capacidade criativa da burla, então fiquem atentos porque não subestimem a capacidade dos cruzamentos de informações e de análise das prestações de contas. Contador ou advogado acumulando a função de administrador financeiro. Vai ter que deixar bem claro quais foram as atividades dele como administrador financeiro, quais foram as atividades dele como contador, ou quais foram as atividades dele como advogado. Porque questionamento pode haver? Sim, poderá haver. Cessão de serviço, já falei, né? Só pode prestar serviço gratuito pessoas que tenham aquela atividade econômica, exceto administrador financeiro que é tolerado. Motorista de veículos, basta estar habilitado. O ideal é que ele tenha aquela CNH para transporte de passageiros, esqueci a sigla agora dela, mas aquela CNH que habilita para transporte. Alguns cartórios sequer exigem isso. Ah, é o dono do veículo que cedeu o veículo e ele vai dirigir o veículo. É aceito normalmente. Façam as cláusulas, né, os termos com as cláusulas, deixando bem claro o que é e o que não é. Por exemplo, naqueles casos em que vai se contratar tudo junto. Muito cuidado, vai contratar o veículo e vai ter o motorista junto e vai ter o abastecimento junto. Já um grande caminho para problema, porque contratação de locação de veículo tem percentual próprio. Se tem percentual próprio, qual é o percentual? 20% do limite dos gastos contratados, não é do limite geral de gasto. Se a campanha não tiver nenhuma contratação financeira, ela não pode locar veículos. Só pode locar veículos utilizando até 20% dos gastos contratados. Aí uma pergunta que vocês sempre fazem: e se a campanha não contratou nada agora, mas vai contratar depois? Eu não posso já fazer locação de veículos agora, contando com essa contratação depois? Depende. Como é que o analista do seu cartório vai pensar? Porque, de rigor, as locações só podem ser feitas você tendo por base a contratação financeira. Como é que você vai saber o quanto você vai? Você não pode contar com algo que é imprevisível e é um fato futuro. Então, para não ter problemas, só façam locação de veículos dentro dos 20% dos gastos contratados. Da mesma forma, a alimentação de pessoal. Alimentação de pessoal não pode gastar 10% do limite dos gastos contratados com alimentação. Não é alimentar eleitores em eventos. Não é fornecer hambúrguer, cachorro-quente
como algumas campanhas estão oferecendo, porque aos eleitores em inaugurações de comitê, porque está dentro dos 10% do limite de gastos para alimentação de pessoal. A alimentação de pessoal. Então isso vai ser considerado irregular. Se for fotografado, se for filmado. Vocês sabem que tem o Pardal, o aplicativo que qualquer eleitor fotografa, filma e cai direto na mesinha lá do MP, cai pra gente na Justiça Eleitoral. Tô com um monte de Pardal lá no cartório, faixas, placas, praguinhas, etc, em lugares indevidos. Então tomem bastante cuidado, porque isso pode levar à desaprovação de contas. E se não tiver cuidado, se não tiver uma leitura cuidadosa, atenta à norma, isso vai trazer problemas para vocês que podem valer, de fato, o mandato ali, a vitória das urnas.